Olá pessoal, módulo 1 de Química, vamos dar continuidade ao nosso assunto que é cinética química. Vamos abordar hoje exercícios, 3 exercícios que serão fundamentais para as atividades propostas para esse conjunto de aulas. Então, nós teremos o exercício número 1, que é um exercício que tem uma qualidade e uma ótica sobre o assunto. O exercício 2, que vai aprofundar esse aspecto, nós só teremos um modelo de exercício, e um terceiro e último exemplo de exercício que envolve o conhecimento de forma mais ampla, mais geral e mais profunda. Não mais difícil, mas mais profunda, melhorando e ampliando nosso conhecimento. Vamos adiante. Primeiro exemplo. A síntese da água, 2H2 mais 1O2 produzindo 2H2O, ocorre com velocidade v, quando as concentrações de hidrogênio, H2, e oxigênio, O2, são respectivamente 4 e 1 mol por litro, a uma temperatura T. Nessa temperatura, ou seja, não está mudando a temperatura, não vai mudar o valor de K. O que ocorrerá com a velocidade da reação, é claro, se reduzirmos a metade a concentração molar do hidrogênio. Se a concentração do hidrogênio era 4, eu vou cair a metade, vai passar a ser 2. E triplicarmos o do oxigênio. Ora, se do oxigênio era 1, eu vou triplicar, vai passar a ser 3. Vamos ver como é que isso ocorre. Solução. A equação química está aqui, conforme dada no exercício, e a expressão matemática. V igual a K vezes concentração do H2 ao quadrado, porque o H2 são 2 mols, e do O2 elevado a 1, que eu nem coloquei porque é 1. E aí a primeira situação, quanto que valia a concentração do H2? Valia 4. E a do O2, 1 mol por litro. Substituindo, então, na expressão, vai ficar V1, que é V da situação 1, K, concentração do H2, que é 4, ao quadrado, e vezes a concentração do O2, que é 1, elevado a 1. Isso tudo aqui vai dar 16. 4 ao quadrado, 16, vezes 1, 16, 16K. V1, ou seja, da situação 1 é 16K. Na segunda situação, o que nós vamos ter? Está dizendo que reduz a metade a concentração do H2. Se o H2 valia 4, do hidrogênio valia 4, reduzindo a metade vai passar a ser 2. Está aqui, ó, reduzir a metade. E do O2, que era 1 mol por litro, vai passar a ser 3, vai triplicar. Se era 1, triplicou, vai a 3. Com esses novos valores, 2 e 3, do H2 e do O2, eu vou substituir na expressão. V igual a K, concentração do H2 ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes a do O2, que é 3 elevado a 1. 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12. Vai ficar 12K. Ora, originalmente era 16K. Agora passou a 12K. Houve uma diminuição de 16 para 12K. Bom, comparando V1 com V2, observamos que a velocidade diminuiu de 16K para 12K, com as alterações apresentadas aqui propostas no exercício. Então, o que nós vamos ter sempre? Uma situação original, uma concentração dos reagentes numa situação original, numa primeira situação, e depois as modificações para uma segunda situação, quando eu vou triplicar, reduzir a metade, reduzir a terça parte, dobrar, quadruplicar em relação à situação original, ou seja, da primeira situação. É isso que nos espera nos exercícios 2 e 3 a seguir. Bom, exercício 2. Considere a reação da síntese da amônia. Amônia é o NH3 aqui. Ó. É N2, um N2 mais 3H2, produzindo 2NH3. Admita que a temperatura T, ou seja, a temperatura não vai mudar, com isso o K não muda, porque quem muda o valor de K é a temperatura. Essa reação se processa com velocidade V, quando a concentração de N2 vale X, observe que não tem valores, a concentração de N2 agora é X, e a concentração de H2 é Y, mol por litro. Letra A, são 2 itens a serem respondidos. O que ocorrerá com a velocidade se a concentração molar do H2, que é Y, for reduzida à metade, ou seja, vai passar a ser Y sobre 2. Foi reduzida a terça parte, perdão, vai ser Y sobre 3. E a do N2 for triplicada. A do N2 era X, vai passar a ser 3x. E no item B, o que ocorrerá com a velocidade se a concentração do N2 for quadruplicada? Era X, vai passar a ser 4x. E a do H2 for reduzida à metade. Era Y, vai passar a ser Y sobre 2. Vamos ver aqui os casos. Primeira situação original.
Solução. Equação balanceada, está aqui. A expressão da velocidade, está aqui. V igual a K, concentração do N2 elevado a 1. Eu nem precisava colocar esse 1. E a do H2 ao cubo. Bom, situação inicial. A concentração do N2 é X, foi dito aqui em cima, em amarelo. E do H2 é Y, também foi dito aqui. Vou substituir esses dois valores, X e Y, na expressão no lugar dos termos concentração de N2 e concentração do H2, levando a 1 e levando a terceira potência. Então vai ficar V1 igual a Kx1, porque X é do N2, que é aqui, ó, e Y a 3, porque é do H2, é 3, Y a 3, está ali. Vai ficar KXY3. Esse é o V1, ou seja, V da situação original. Aí vamos para o item A. O que está pedindo do H2? A terça parte. Concentração do H2 reduzida a terça parte. Se o H2 era Y, está ali, ó, vai ficar Y sobre 3. No N2 era X, vai ficar 3 vezes, porque está dizendo que vai ser triplicada do N2. Então, vai ficar 3x. Enquanto um cai a terça parte, Y sobre 3, o outro triplica, 3x. E vamos substituir esses novos valores na expressão, na fórmula matemática. Vamos obter V da situação A, da IVA, K, 3x elevado a 1, 3x é a nova concentração do N2, e a do H2, que é y sobre 3 ao cubo. Y sobre 3 ao cubo é o y ao cubo e o 3 ao cubo. Y ao cubo é y ao cubo mesmo. Já 3 ao cubo é 27. Feitas as contas, vão ficar 3x y ao cubo sobre 27. Está aqui na forma de uma única fração. Simplificando o 3 e o 27, vai ficar 1 e 9. Está aqui, ó. Lembrando que o VA ficou kx3 sobre 9. Muito bem. Então, desculpe. O que nós vamos ter? Não, perdão. Que VA é 1 sobre 9 de V1. Por quê? Porque o kxy3 é o V1. Então, kxy3 é o V1. Então, aqui, ó, kxy3 é o V1. Então, VA é o V1 sobre 9. Ficou 1/9 de V1, ou seja, 9 vezes menor. Agora, vamos para o item B. No item B, a concentração do H2 vai cair a metade, como foi dito lá em cima. E a do N2 vai ser quadruplicada. Está aqui, ó. Vamos substituir os novos valores. V de B igual a K. Concentração do N2, que é 4 vezes, vai ficar 4x elevado a 1. E a do H2, que caiu a metade, y sobre 2 ao cubo, porque do H2 é ao cubo. Ó, vai ficar 4x e y ao cubo sobre 2 ao cubo, que é 8. Olha lá. K, 4x, y ao cubo sobre 8. Que aí eu vou simplificar o 4 com 8, vai ficar 1 e vai ficar 2. Olha lá. 1 aqui e 2. 4 por 8. 4 por 4 dá 1 e o 8 por 4 deu 2 na simplificação. V de B igual a kxy3 sobre 2. Lembrando que kxy3 é o V1. Então, o V de B é o V1 sobre 2. V de B é metade do V de 2. Olha lá. V de B é metade do V1. V de B é o V1 sobre 2. V1, ó. Então, V de B é metade do V1. Está aqui, ó. V de B é metade de V1. Caiu a metade. Se tinha um valor, agora é a metade. Finalmente, vamos para o terceiro exercício. No terceiro exercício, nós temos a seguinte sentença. A síntese do trióxido de enxofre, está aqui, ó, trióxido de enxofre, é representado pela equação. O dióxido de enxofre com oxigênio, já balanceado. Não coloquei o 1, desnecessário, mas ele vai aparecer ali embaixo. Admitindo que essa reação ocorra com a velocidade x, eu não sei quanto é, sei que é x. Muito bem. E que, reduzindo a concentração molar do SO2 à quarta parte e dobrando a do O2, ela passa a ocorrer com velocidade y. Calcule a razão x sobre y. Observe que não foi dado as concentrações originais, nem do SO2 nem do O2, mas eu sei que eu vou ter que obedecer o que está em laranja, reduzir concentração à quarta parte e dobrar a do O2. Então, para isso, eu vou criar valores fictícios para as concentrações originais. E vocês vão ver como.
Bom, solução. A equação química está aqui, ok? A equação química está aqui e a expressão está aqui, ok? Esse 1 não precisava colocar, coloquei só de lembrete para dizer como é que funciona. A primeira situação, a situação inicial, a velocidade é x, ou seja, o V1 é x. E as concentrações não foram dadas, eu chamei de A e B. Podia chamar de qualquer outra letra ou qualquer valor numérico. A do SO2 eu chamei de A e a do O2 de B. Então, V igual a K, concentração do SO2 ao quadrado. A do SO2 é A, ficou A ao quadrado. E a do O2 elevado a 1 ficou B elevado a 1. Então ficou Ka2B1 ou Ka2B. Isso é o x, porque a velocidade original é x. O V1, que é a velocidade original, é x, é Ka2B. Ou simplesmente x igual a Ka2B. Está aqui no retângulo. E agora vamos para a situação aqui proposta em amarelo. Reduzir a concentração à quarta parte e dobrar. Ó, se eu reduzir a quarta parte, se ela era A, vai passar a ser A sobre 4. E a outra eu vou dobrar, vai passar de B para 2B. Com esses novos valores, A sobre 4 e B vezes 2, 2B, eu vou substituir. V2, agora veio da situação final, segunda situação, K, a concentração que caiu a quarta parte, ao quadrado, vezes a outra que foi dobrada, 2B, elevado a 1. A ao quadrado e 4 ao quadrado, que é 16. Vai ficar Ka2 sobre 16 vezes 2B. Olha lá. V2, Ka ao quadrado sobre 16 vezes 2B. Colocando tudo num único traço de fração. Ó. V igual a K2A2B sobre 16. Lembrando que eu posso dividir por 2, vai dar 1, e aqui 8. O V2, que é o Y, vai ficar Ka2B sobre 8. O 2 que está aqui cancelou, ficando 1 em cima, que eu não preciso representar, e embaixo o 8. Então o Y, que é o V2, é Ka2B sobre 8. Agora eu vou fazer o x sobre y, conforme foi pedido aqui no finalzinho do exercício. O que é o x? Não é Ka2 sobre b? Então ali, o x é o Ka2 sobre b. Sobre o y, ó, sobre o y, olha o y aqui embaixo. O que é o y? Ka2 sobre b sobre 8. Ó. Ka2b sobre 8. Ka2b sobre 8. Está aqui. E agora eu vou manter a primeira fração e multiplicar por essa invertida. Mantive a primeira sobre 1. E a outra, que era K2b sobre 8, ficou 8 sobre Ka2b. Esse Ka2 sobre b do denominador cancela com Ka2 sobre b no numerador. Vai ficar 8 sobre 1, ou simplesmente 8. Então, x sobre y, na verdade, é igual a 8. Então, resumindo, toda essa ginástica aqui é fundamental, nesse exercício, observar que não foi dadas as concentrações originais do início, como foi no exercício número 1 e número 2. E propositalmente eu apresentei ele, porque aí a gente inventa valores. A e B. A e B eu não podia chamar de x e y, porque ele já aparecia no exercício. Então, eu chamei de A e B. Eu podia chamar de 5 e 10, 2 e 2, 3 e 5, 8 e 4, 1 e 10, qualquer valor. Eu chamei de A e B para evitar transtorno. Quando eu chamo de A e B, eu não confundo eles aqui, ó. Eu sei que o A veio da primeira substância e o B veio da segunda substância. E assim vai seguindo o exercício. Se eu colocasse 2 e 3, esse 2 e 3 ia sumir aqui e não ia me apresentar, não ia dificultar nem nada. Ia me dar um valor numérico, 15, 18, 20, fosse o que fosse. E aqui embaixo também, no transcorrer do exercício. Desde que se eu botei A e B, eu obedeço, triplicando, duplicando, caindo na metade, a terça parte, eu obedeço os critérios. Mesma coisa se fosse número. Se aqui fosse 2 eu fosse triplicar, ia 6. Se fosse 2, cair a metade, ia dar 1. Mas eu usei letras. E com as letras eu achei na situação original, que o V original é o chamado de x, e na situação final, que é o V2, que é chamado de y, está aqui. E depois peguei o x e dividi por y, está aqui. Então é isso, pessoal. Temos que trabalhar bem o algebrismo, olhar com calma todos esses exercícios, o 1 com atenção, conhecido o 1, ter totalmente ciência do 1, passa para o 2, estuda bem o 2, aí já vai ter base firmada, fixada do 1, ajuda na fixação do 2, e o 2 vai ajudar na fixação do 1, e um com o outro, ambos, 1 e 2, vai ajudar no exercício 3. E eles se complementam e se reforçam na hora de tirar
as dúvidas ou das dúvidas que surgirem. Então é isso, pessoal. Com isso, nós encerramos a aula. Não há mais o que falar e até a próxima, se Deus quiser.